Olá, você que nos acompanha pelo canal da Produtividade Inovadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tanques de bioflocos. Eu fiquei devendo para vocês, porque no último vídeo eu falei sobre aeração em tanques de recirculação, diferença entre aeração por queda d'água e por injeção, né, de oxigênio. E eu fiquei devendo alguma coisa sobre bioflocos. Bom, diferentemente de um tanque de recirculação, onde você tem um tanque, certo? Onde essa água sai desse tanque, vai circular dentro de um filtro e vai voltar novamente para esse tanque, certo? E nesse filtro nós vamos ter ali a retirada da sujeira pesada, depois a retirada da sujeira mais fina e depois você vai ter uma filtragem biológica, né? Onde ali vai ficar contido dentro desse filtro biológico pedaços de telha, né? Para poder criar todo um local onde as bactérias, que são as bactérias desnitrificantes e as nitrossomonas, elas vão ficar, que são as nitrobactérias e as nitrossomonas, né, que são as desnitrificantes, vão ficar aderidas, né, em superfícies, principalmente superfícies que tenham ranhuras. Aí vão se usar tampinhas de garrafa, vão se usar pedras, pedras têm que ser pequenas. Quanto menor, certo, esse tamanho dessa partícula, onde as bactérias vão ficar aderidas, melhor, porque você aumenta a área de contato. Então você tem tampinhas de garrafa, tem cerdas, tem cordas, tem telhas, pedaços de telhas, pedaços de tijolos. Tudo isso favorece, certo, o crescimento dessas bactérias, que vai favorecer também essa melhor filtragem, certo, de retirando a amônia da água, o nitrito, deixando até nitrato, que é uma forma menos tóxica para os peixes, pelo menos para as tilápias, certo? E aí eu fiquei de falar um pouco também sobre o que são bioflocos, né? Tanques de bioflocos. Esses tanques de bioflocos, eles são diferenciados. Por quê? Diferentemente desses tanques de recirculação, que tem um filtro, certo? Onde aquelas sujeiras são retiradas, nesse tanque de bioflocos, aconselhável, né, você injetar o oxigênio de forma as sujeiras que ficam embaixo, restos de ração, fezes de peixe, possam ficar em suspensão, certo? Esse tanque tem que ficar sujeira em suspensão para favorecer, certo, o consumo desses materiais que estão em suspensão pelas bactérias, certo? Então você vai favorecer a multiplicação de certos tipos de micro-organismos, certo? Então são algas, vão ser tipos de algas, vão ser também protozoários, metazoários, certo? Você vai ter os zooplânctons, certo, atuando e se alimentando desse material, de forma nitrogenada, né? Então como é que isso vai acontecer? Adiciona-se melaço, geralmente, ou seja, você vai alterar a relação CN do material. O que é relação CN? Para quem não sabe, relação CN é relação carbono-nitrogênio. Então você vai fornecer mais carbono dentro desse sistema. Como é que você faz isso? Coloca-se melaço de cana, preferencialmente, né? Esses açúcares que ali vão ficar dentro do tanque vai favorecer o crescimento desses micro-organismos que vão consumir o que está ali dentro, certo? Esses materiais, essas formas ali de nitrogênio que está ali dissolvida na água, né, em forma de suspensão, e eles vão formar flocos, vão formar pequenas colônias, onde tanto camarões como os alevinos, como os peixes, vão se alimentar, certo, também desses flocos, e aumentar também a produção, né, a alimentação, né, desses animais que ali estão sendo criados, sendo cultivados, certo? Agora alguns mitos que devem ser retirados, né? Eu já vi gente dizendo que não precisa limpar os tanques. Os tanques precisam ser limpos, sim, de tempos em tempos. Essa água não é, tipo assim, não é troca zero, digamos assim, ou seja, você precisa tirar uma certa quantidade de água dali, sim, você precisa aspirar alguma parte, porque à medida que os animais vão crescendo, seja um peixe ou camarões, eles vão depositando mais matéria orgânica no fundo, mais fezes, resto de ração vai ficando depositado no fundo, e às vezes formam-se camadas, né, grossas, como se fosse uma lama, né, de mais ou menos um palmo e alguma coisa assim de material só de lama, ali daquele material, né, que fica ali se acumulando. Então de tempos em tempos tem que aspirar um pouco o fundo, sim, certo? Tem que fazer uma troca. E só que a diferença central desse tipo de tanque é a não existência de um filtro, certo? No tanque de recirculação você tem um filtro, onde já foi explicado, né, que ele vai e faz aquela recirculação toda, mas no Bioflocos não. No Bioflocos você faz dessa forma, certo? Você não tem filtro, os materiais têm que ser altamente oxigenados mesmo ali, o tanque, para que esses materiais entrem em suspensão e os micro-organismos consigam consumir tudo que está ali, né, em suspensão,
pelo menos uma boa parte deles. E aí, algumas coisas é interessante observar. Por exemplo, a água tem que criar uma espuma, tem que ficar marronzada, mais ou menos, certo? Porque isso é um indicativo de que a Bioflox ali não se pode ficar trocando demais a água, porque eu já vi gente fazendo isso demais, e acaba que você tira, né, a produção de bactérias dos Bioflox ali. Outro problema também é que quando você fornece melaço de cana, você não seleciona que tipo de bactéria você está alimentando. Então pode ser que ali naquele meio haja a proliferação de bactérias não, digamos assim, agradáveis, que causem doenças, por exemplo, ou que desfavoreçam o crescimento dos animais, né? Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tem que haver um controle em relação a isso. Ok, então amigos da Produtividade Inovadora, por esse vídeo é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por todo mundo que se inscreveu. E coloque aí nos comentários se você quiser temas de vídeos. Um dos vídeos mais comentados que nós temos aqui é o vídeo em que nós ensinamos a fazer o tanque de ferro-cimento. E tem muita gente que faz perguntas a respeito disso. De vez em quando a gente faz um outro videozinho só para explicar o tanque de ferro-cimento. E é isso. E se você tiver mais curiosidade sobre Bioflox, coloca aí nos comentários. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.